Olá, vamos começar a vida centrada no Evangelho. O estudo agora, lição número 2. Então, ah, espero que todo mundo tenha aí a sua lição pronta, o artigo 2. Então, vai acompanhando comigo conforme a gente vai passando agora por esse assunto. Então, na semana passada a gente viu o que quer dizer, né, esse gráfico do Evangelho e aquele modelo que ilustra a nossa vida e a nossa caminhada no Evangelho. Então, a gente vai olhar hoje quais as formas que a gente minimiza o Evangelho, né? Quais são as formas que a gente faz o Evangelho parecer menor do que é para nossas próprias vidas. Então, se você reparar aí no seu gráfico, a linha superior, aquela que vai subindo, diz crescente consciência da santidade de Deus. Ou seja, o que quer dizer isso? Não quer dizer que a própria santidade de Deus está crescendo. Ele é perfeitamente e sempre foi infinitamente santo. Mas se o Evangelho está funcionando corretamente, a nossa consciência da santidade de Deus aumenta. A nossa percepção de quão santo e perfeito Deus é, essa nossa percepção vai aumentando. Então, essa percepção constantemente crescendo. Esse deve ser o saudável da nossa vida cristã. E da mesma forma, a gente vai percebendo a nossa pecaminosidade e sentindo o peso da nossa pecaminosidade cada vez mais. A gente sente as implicações do nosso pecado cada vez mais forte. Nós somos impactados pelo peso do nosso pecado cada vez mais. Por que, por exemplo, certas pessoas choram depois de ver um filme? Foi emocionante para elas, mas para mim não foi. Eu não achei nada demais, foi só mais um filme. Por que certos filmes impactam tanto certas pessoas, mas não impactam outras? Certas músicas. Justamente por isso, para ela, aquele filme tocou lá no fundo. Ela sentiu o peso, ela sentiu uma emoção diferente. Então, dessa mesma forma, se estamos caminhando de forma saudável na fé cristã, vamos sentir o nosso pecado de cada vez formas mais profundas. Então, se o Evangelho está funcionando direito, está funcionando corretamente em nossas vidas, nossa consciência da nossa própria pecaminosidade cresce. E você pode pensar, por exemplo, em grandes cristãos, como grandes servos de Deus, homens da Bíblia. Paulo, por exemplo, pensa em alguém mais dedicado que o apóstolo Paulo, vivendo uma vida santa. Ele dizia: eu sou o maior dos pecadores. O que quer dizer isso? Que ele estava cometendo pecados muito grandes ali? Não necessariamente. Queria dizer que ele sentia profundamente o peso do próprio pecado. Davi falando sobre chorar e passar noites chorando por causa do seu pecado. Ele sentia profundamente o peso que o pecado tinha. E dessa forma, se o Evangelho está funcionando corretamente, a gente vê a profundidade que o pecado está arraigado nas nossas vidas, como, por exemplo, certas ervas de carrapicho, que parece que não tem explicação, né, por que ela está crescendo tão bem. Aconteceu isso aqui um dia desses. No mesmo lugar, aquele carrapicho, você podia fazer o que fosse, o carrapicho sempre aparecia de novo. E foi só no dia que eu fui tentar arrancar que eu descobri que tinha a raiz enorme, muito grande, e como se fossem várias batatas assim no fundo, guardando energia. Então, enquanto a gente não arrancasse aquelas batatas, sempre ia subir mais ervas daninhas. Só quando a gente sente a profundidade, sabe a profundidade do pecado, a gente pode lidar com ele, e significa que a gente está crescendo de forma saudável no nosso conhecimento e aplicação do Evangelho. E essas linhas divergem, né? Elas vão se abrindo para demonstrar que cada vez a cruz de Cristo se torna maior. Cada vez cresce ou deve crescer o nosso amor por Cristo, por Jesus, e uma compreensão maior do que ele fez na cruz. E a obra de Cristo na cruz deve nos impactar cada vez
de forma maior. Pelo menos esse é o ideal. Mas nem sempre é isso que acontece. Nós somos propensos a esquecer do Evangelho e não aplicar isso às nossas vidas. E um exemplo disso é quando um barco não está ancorado. Quando ele não está amarrado, o vento vai levar, a correnteza vai levar, as ondas vão levar ele para onde elas quiserem. E o que é que deve nos ancorar, então? É a verdade do Evangelho que nos diz quem é Deus e quem nós somos. Um exemplo mais para a gente aqui do Amazonas, às vezes a gente desce o rio e desliga os motores do navio do barco, para ter uma noite para olhar as estrelas e ter um culto bem legal no meio do rio. Só que se você prestar atenção só no culto e nas músicas e nas conversas ali no rio, você perde completamente a noção de onde está uma margem, de onde está outra, porque o rio é bem grande, então você pode acabar parando muitos quilômetros longe sem ter a menor noção de onde você está. Por quê? Porque a gente desligou os motores e perdeu a localização. Ou estou a essa distância do farol, ou estou a essa distância da outra margem. Então, da mesma forma, quando a gente perde essa âncora, aquilo que nos conecta com a verdade, a gente acaba encolhendo a cruz de Cristo. Esse vai ser, o que a gente vai falar. A gente encolhe a cruz de Cristo, a gente passa a não perceber e não dar valor para o que Cristo fez na cruz. De duas formas vai ser o foco dessa lição: fingimento e desempenho, ou fingindo e desempenhando. Então, olha de novo na linha agora inferior do gráfico. Crescer na consciência de nossa pecaminosidade. Isso não é divertido, se a gente realmente estiver fazendo isso. Eu preciso admitir para mim e para os outros a realidade de quem eu sou, de como eu sou, e admitir que eu não sou tão bom quanto eu penso que eu sou, ou que nós não somos tão bons como pensamos que somos. A gente precisa admitir, as nossas paixões, vontades, desejos mais profundos lá dentro de quem nós somos. Tudo isso é contaminado pelo pecado. E se a gente não está descansando, na justiça de Jesus, o que acontece? Se é só isso que a gente sabe, que nós somos pecadores e totalmente corruptos, se a gente não tem Cristo para nos trazer esperança, então o pecado se torna um peso esmagador sobre nós. E a gente acaba sendo curvado, sobre esse peso do nosso pecado e o que a gente faz para compensar esse peso esmagador do pecado. A gente compensa fingindo que somos melhores do que realmente somos. E isso pode ser demonstrado de várias formas, A gente pode, por desonestidade, dizendo eu não sou tão mal assim. Na verdade, não é tão ruim isso aí. Mentir assim de vez em quando, não é um problema. Ou misturar aqui é só uma questão de criação, Ou então é o meu temperamento isso, Eu não sou tão ruim assim. Ou então se comparando com os outros, eu não sou tão ruim quanto aquela pessoa. Ele faz pior, o outro faz pior. Ou então se desculpando, eu não sou realmente assim. Esse não é quem eu sou. Quem eu realmente sou é uma pessoa muito boa, Esse não sou eu. Isso aí foi só uma falta assim de atenção. Foi um momento à parte. Outra forma que a gente finge ser quem não é com uma falsa justiça, que a gente chama. Ou seja, olha todas as coisas boas que eu fiz, Olha tudo o que eu faço para merecer ser justo. E por que a gente faz tudo isso? Para quê? Por que a gente gastaria tanta energia fazendo essas coisas? Porque a gente não quer admitir quão pecadores nós somos. Olhar para quem nós somos, olhar para o pecado e encarar e admitir é algo doloroso, não é fácil de fazer. E
é mais fácil torcer a verdade a respeito de quem nós somos e tentar aceitar uma realidade falsa a respeito de quem nós somos do que realmente encarar o nosso pecado. E esse é a crescente consciência do pecado e a crescente consciência da santidade de Deus. Ela também é um desafio, não é fácil. O que significa isso? Significa olhar para os mandamentos justos, perfeitos de Deus. Olhar para o caráter de Deus, que é perfeito e glorioso e bom. E admitir que nós não chegamos nem perto de lá. Que a gente não cumpre esses padrões de Deus que são perfeitos e que são bons. Isso significa também refletir sobre a ira de Deus pelos nossos pecados. A ira justa. Deus é justificado em estar irado contra o pecado. Porque Ele é justo. E se a gente não está enraizado, se a gente não agarrou firme na aceitação de Deus por nós, ou seja, no porquê é que nós podemos chegar com confiança até a presença de Deus. Se nós não agarramos nessa verdade bem, então a gente vai tentar ganhar a aprovação de Deus através do nosso próprio desempenho. E a gente acaba vivendo uma vida como quem está numa academia, sempre tentando se esforçar ao máximo para bater uma meta. A gente estaria na nossa academia religiosa, tentando ganhar o favor de Deus e cumprir as expectativas de Deus, ou pelo menos aquilo que a gente acha que é as expectativas de Deus, a nossa visão equivocada das expectativas de Deus. E a gente pode até falar sobre fingimento e desempenho de forma abstrata, mas você pode se perguntar como é que isso se aplica ou como isso pode ser visto na prática. Então, para a gente fazer um exemplo mais prático e colocar para a minha e para a sua vida, faz essa pergunta agora para você mesmo, não precisa responder em voz alta. Pergunte-se a si mesmo, no que você se apoia para lhe dar uma sensação de credibilidade pessoal, validade, aceitação ou boa reputação? Quais são aquelas coisas que primeiro vêm à sua mente quando você pensa o que é que me faz sentir aceito? O que é aquilo na minha vida que me faz ter uma boa reputação, que faz me sentir como se eu valho a pena, como se a minha vida vale a pena. A minha vida vale a pena, eu sou aceito, eu sou uma pessoa e vivo uma vida que vale ser vivida por causa de quê? Se a sua resposta é algo além de Cristo, então significa que a gente está buscando nessas coisas o nosso senso de justiça, de retidão. E, de novo, quando a gente não está firmemente enraizado no Evangelho, quando a gente não agarrou a verdade do Evangelho firme, a gente confia nessas coisas todas que nos dão um senso de justiça, de retidão, de ser bons. E é basicamente uma vida buscando mérito e valor por esforço próprio. E você pode ver aí os exemplos que a lição dá. Quais são os exemplos práticos disso? Como isso se evidencia na nossa vida prática? Primeiro seria uma retidão do trabalho, que eu trabalho duro, portanto Deus me recompensa. Retidão familiar. Minha casa é organizada, minha família é certinha. Então, eu sou melhor que os outros que têm família bagunçada. Retidão teológica. A minha teologia é melhor do que a dos outros, daquela igreja ali, daquela igreja lá, daquela igreja que eu vi na internet. Por isso Deus me prefere, ao invés daqueles que creem nessas coisas malucas aí. Retidão intelectual. Eu faço boas leituras, leio bons livros, escuto bons podcasts e blogs e sou bem informado sobre questões intelectuais. Portanto, eu sou superior. Retidão da agenda. Eu tenho uma vida organizada, tenho todos os horários certinhos, não perco tempo e não perco tempo fazendo bobeira,
Eu tô sempre organizado, gasto meu tempo de forma bem certa. Então, sou mais maduro que os outros. Retidão da flexibilidade. Enquanto tem gente que é rígida, né? Esse mundo ocupado, eu sou flexível, eu consigo me adaptar a todas as situações. E essas pessoas que não fazem assim deviam se envergonhar porque não conseguem se adaptar, como eu. Retidão da misericórdia. Eu dou dinheiro para os pobres, eu faço caridade, portanto, todos deveriam fazer e eu sou um dos poucos que fazem. Retidão legalista. Não bebo, não fumo e não faço todas essas coisas que o pessoal aí faz, assistir filme ruim, né? Muitos crentes até fazem essas coisas, né? Muitos crentes nem se preocupam com santidade nos dias de hoje, mas eu não. Eu não faço essas coisas. Retidão financeira. Eu administro bem o meu dinheiro, não sou como esses outros que desperdiçam e gastam em bobeira, gastam em superfluidades. Eu controlo os meus gastos. Retidão política. Aqui tocar num nervo aí para muita gente. Se você realmente ama a Deus, você vota no meu candidato. Se você realmente ama a Deus, você vai ser contra a vacina. Ou você não vai ser contra a vacina. Ou você vai ser a favor de certa lei que estão passando agora no Senado. Ou você vai ser contra aquele político. Ou você vai ser a favor dessa ou dessa posição ambiental. Retidão da tolerância. Eu sou de mente aberta, eu sou caridoso para aqueles que não concordam, eu sei debater com pessoas e aceito ideias diferentes. Na verdade, eu sou até bem parecido com Jesus, né, por causa disso. E esses são exemplos só, né? Tem muitos exemplos de coisas que nós usamos para se sentir justo, para nos sentir acima dos outros e que eu mereço esse mérito, eu tenho esse valor porque eu alcancei pelo que eu fiz, esse mérito. E você provavelmente pode pensar em muitos outros que se aplicam à sua vida. Tudo isso são coisas que nos dão a sensação de que eu sou bom o suficiente, de que eu sou melhor que os outros. E são essas fontes de justiça que nos desconectam do Evangelho. Elas nos desconectam do poder que o Evangelho tem. E elas fazem com que a gente encontre a nossa justiça nas coisas que a gente faz. Em vez de confrontar o nosso pecado, a gente meio que esquece do nosso pecado se a gente está olhando para essas coisas que a gente faz. A gente se esquece de quão profundamente pecadores nós somos e a extensão que o pecado atinge nas nossas vidas. Ou seja, em outras palavras, a gente encontra retidão nessas coisas, e isso nos leva a mais pecado, não a menos pecado. Buscar o nosso senso de justiça nessas outras coisas. A gente passa a se sentir superior aos outros. Então, essa é a parte de fingimento. Mas e no lado de desempenho? Tem uma outra pergunta. Você lembra daquela primeira pergunta? Não precisa responder em voz alta. Mas pausa aí e pensa a respeito dessa pergunta. Deus, ao pensar em você, agora mesmo, quando Deus pensa sobre você, qual é o olhar no rosto dele? Será que Deus está desapontado? Ou ele está bravo? Ou indiferente? Será que o rosto de Deus diz assim, vê se toma um jeito, vê se dá um jeito na sua vida? Ou será que Deus está com uma cara que diz assim, se você pudesse fazer só um pouquinho mais por mim? Se você imaginou Deus de qualquer uma dessas formas, e não imaginou Ele como sendo perfeitamente feliz e contente com você, então você já caiu na mentalidade do desempenho. E essa é uma mentalidade que a gente cai vez após vez. Porque o que é que diz a verdade do Evangelho? O que diz o Evangelho é aquela verdade que deve nos segurar e nos dar direção de quem Deus é e quem nós somos. O que diz o Evangelho? A verdade do Evangelho diz que em Cristo
Deus está profundamente satisfeito com você. Olha lá em Isaías 53, 10 a 11. Isaías 53, 10 a 11. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O meu servo, o justo, Cristo, nos justificou se somos salvos. Nós fomos declarados justos. E tudo aquilo que Cristo merecia pela sua própria justiça, nós recebemos em nome dele, em lugar dele, não porque nós fizemos qualquer coisa, mas porque Cristo nos deu a sua retidão e a sua justiça. Então, a aceitação que Deus tinha por Cristo, ele tem por nós. Tanto é que ele nos adotou como filhos. Então, se a nossa identidade não está enraizada no que Cristo fez por nós e como Deus nos aceita por causa de Cristo, Deus nos aceita por causa da obra de Cristo, como diz em Hebreus, nós temos confiança para entrar na presença de Deus por causa do sangue de Cristo. Se não estamos enraizados na verdade do que Cristo fez por nós, a gente passa a viver a vida como cristãos orientados para o desempenho, que é basicamente outra forma de se dizer farisaísmo. A gente imagina, se fôssemos melhores cristãos, Deus nos aceitaria melhor. Deus nos aceitaria de forma mais plena. E o que poucas pessoas percebem é que viver dessa maneira tira a alegria e o prazer de seguir a Jesus. A gente vive uma vida de obediência sem alegria. A gente vive uma vida que é só obrigação. E o nosso evangelho acaba se tornando muito pequeno. Então, o cristianismo orientado para o desempenho é, na verdade, uma minimização da santidade de Deus. É fazer com que a santidade de Deus pareça menor. Aos nossos olhos, a gente sente como se ela fosse menor. Ela não tem aquele impacto mais na nossa vida que deveria ter. Então, com essa nossa vida certa, a gente reduz os padrões de Deus, a gente abaixa os padrões de Deus. A gente leva os padrões de Deus lá de perfeitamente imutável, infinitamente perfeito, aqui para um pouquinho abaixo de onde eu estou, para que eu possa passar por ele. E tá ok. Então, normalmente, o nosso padrão de santidade, quando a gente não está enraizado no Evangelho, é sempre um pouquinho abaixo de onde eu estou agora. E ao invés da gente ser impressionado, impactado pela infinita medida da santidade de Deus e da perfeição de Deus, o que acontece? A gente se convence que se a gente tentar se esforçar o suficiente, se esforçar um pouquinho mais, eu vou passar a merecer o amor de Deus, eu vou passar a merecer a aprovação de Deus. A gente se esquece que a salvação é um dom gratuito e que não vem das obras, justamente para que a gente não tenha do que se gloriar, do que se gabar perante Deus. Então, essas tendências vêm do fato de que a gente não crê no Evangelho. A gente não crê no Evangelho na prática. A gente pode até dizer, eu creio nisso, eu concordo com essas verdades, mas essas verdades não estão se tornando realidade na minha vida. E o que a gente precisa, então? Pregar o Evangelho a nós mesmos. E dessa forma, a gente vai encontrar verdadeira alegria e liberdade, como Cristo nos prometeu. Então, agora passando para o exercício, né, a gente vai olhar para a nossa própria vida agora.
Quais são, então, as regras que a gente faz para nós mesmos? Quais são aquelas regras que a gente coloca na nossa vida, que a gente aplica para todo mundo, para nos sentirmos melhores? Normalmente essas regras são coisas boas, só que muitas vezes a gente abusa delas. Ou seja, a gente nem mesmo é capaz de cumprir as nossas próprias regras e a gente passa a usar elas para se sentir superior aos outros, para se sentir como se nós merecemos o favor de Deus. Então, que tipo de regras são essas que eu estou falando? São coisas simples como não me corta na estrada, ou a casa deve ser sempre mantida arrumada, ou você deve sempre dar o lugar para a pessoa idosa no ônibus. E aí quando as pessoas quebram essas leis que eu criei, a gente sente como se a gente está perdendo o controle, que as pessoas não nos respeitam. E qual que é o fim de tudo isso, né? Nós estamos certos e eles estão errados. O resultado disso pode ser raiva ou frustração. E a gente vai tentar recuperar, né, esse controle da situação para mostrar que nós estamos certos. E se a gente não pode fazer nada, a gente vai estar pelo menos na nossa cabeça passando julgamento naqueles que não seguem as nossas leis. Então, ao invés da lei de Cristo, em vez da lei de Deus ser usada para nos dizer como devemos amar as pessoas, a gente usa isso contra as outras pessoas, como se fosse um trampolim para nos sentirmos melhores do que elas, para nos sentirmos acima de todo mundo. Então, essa é a lição. Essas são as formas que a gente minimiza a santidade de Deus, diminuindo o padrão de Deus, fingindo que com fingimento e com performance, ou com o nosso desempenho, né? Nos desempenhando para tentar alcançar esse padrão de Deus, só que só é possível alcançar esse padrão se a gente diminuir ele, porque o padrão de Deus, como a Bíblia mostra, é impossível para nós alcançarmos. E a gente diminui a gente não vê a nossa pecaminosidade da forma como deveria, ao fingir que nós não somos tão maus quanto a Bíblia diz que somos. Então, a gente tem 3 perguntas aí. Vocês podem pausar o vídeo, discutir sobre essas perguntas, responder cada uma a sua. E eu volto depois para a gente encerrar. Então, pausa aí. Agora, voltando, então, quais são as respostas que eu coloquei, né? Não são as respostas certas, são as coisas que eu coloquei da minha vida. Então, esse exercício, né, é para a gente olhar para si mesmo e colocar aí e discutir sobre essas coisas. Então, dê um exemplo de uma regra que você fez para si e para os outros que faz você se sentir bem quando mantida, mas irritado ou deprimido quando ela é quebrada. Para mim, seria aquela que ele citou. A casa deve ser mantida limpa, louças lavadas. Outra, devemos sempre dar nosso melhor e não sermos preguiçosos. Terceira que eu coloquei, devemos escutar antes de falar e não interromper os outros. Quarta regra que eu crio para me sentir melhor que os outros, devemos ter sempre uma mente aberta para novas ideias e não ser autoridade sobre todos os outros assuntos. Quem faz essas coisas são pessoas desmioladas, né? Essas são regras que eu crio para mim mesmo, para julgar os outros. Agora o segundo, como o seu cumprimento de regras lhe deu uma sensação de autojustiça? Ou seja, de que forma essas regras, a gente usa elas para se sentir merecedor da graça de Deus? E eu coloquei a primeira, que eu mereço as bênçãos de Deus, porque eu cumpro essas regras que eu criei, ou eu acho que eu cumpro, porque na verdade eu não cumpro perfeitamente, né? Eu acho que eu mereço as bênçãos de Deus. Eu acho que eu me esforço e por isso Deus está impressionado comigo, Deus está dizendo, uau, olha essa pessoa. E eu acho que eu sou melhor que a maioria, porque eu cumpro as regras que eu criei. Terceiro,
como o domínio dessa regra mantém você de estar genuinamente amando as pessoas. Seja específico. Para mim, eu não paro para considerar as razões pelas quais as outras pessoas não têm a casa varrida e a louça limpa. Pode ser por 1001 outras razões que não seja uma pessoa desleixada, como eu julgo e eu digo que todo mundo é. Ou seja, eu não amo essas pessoas, eu deixo de amar essas pessoas porque eu acho que elas não cumprem as minhas regras. Eu desprezo o meu irmão em Cristo porque ele pensa diferente de mim, porque ele tem posições diferentes sobre assuntos diferentes. E eu passo a não ter comunhão com certas pessoas porque eu discordo delas, porque eu me sinto superior a elas. E vocês podem ver como todas essas coisas nos mantêm longe do Evangelho, que diz que somos perfeitamente aceitos por Deus, por causa da obra de Cristo. Porque Cristo é grande, a cruz dele é grande. Isso é que liga a nossa situação até Deus, não as coisas as leis que eu acho que eu cumpro. Isso não faz com que Deus me aceite ou esteja mais ou menos feliz comigo. E são justamente essas coisas que nos mantêm longe do Evangelho. Então, fechando essa lição, a gente precisa segurar essa verdade do Evangelho, voltar ao Evangelho, né? Agarrar aquelas verdades que a gente se esquece, verdades simples, mas verdades tão preciosas, que Cristo foi aquele que cumpriu a lei de Deus. Ele não cumpriu as coisas que ele achava ou que as outras pessoas achavam que deveriam ser feitas. Ele cumpriu a lei de Deus. E Deus, de forma justa, puniu os nossos pecados em Cristo. Toda a ira de Deus foi derramada sobre Cristo e ele sofreu a pena total pelos nossos pecados, para que hoje nós possamos ser perfeitamente aceitos diante de Deus e chegar na presença de Deus com confiança. Independente de qualquer coisa que façamos, temos livre acesso à presença de Deus por causa do sangue de Cristo. Nós não temos acesso à presença de Deus por causa das nossas boas obras, por causa até das coisas boas que fazemos, ou de quão bom nós achamos que somos. É somente pelo que Cristo fez na cruz. E tudo isso sem merecermos nada. Essa é a graça de Deus para que nós possamos dar a Ele toda a glória. Então, vamos orar. E depois da oração, o vídeo vai encerrar, mas eu encorajo vocês a sentar e tirar um tempo para discutir essas questões juntos e orarem para que a gente possa aplicar o Evangelho e agarrar firme o Evangelho de Deus. Senhor, obrigado porque a Tua verdade é Cristo e Cristo revelou quem Deus é para nós. Obrigado pelo Evangelho que chegou até nós e podemos hoje gastar um tempo pensando sobre isso. Eu te peço, muda nossos corações, nossas mentes, para que sejamos mais como Cristo, para que sejamos realmente transformados pela verdade do Evangelho. Te peço que Teu Espírito Santo trabalhe em nós, nos convencendo do pecado, nos mostrando o tamanho da santidade de Deus e nos deixando boquiabertos perante a grandeza de Deus e quão pecadores nós somos. Eu oro em nome de Cristo. Amém. Então, até mais. Deus abençoe.